5 velas, 5 pessoas, uma caixa de fósforo ou isqueiro para cada um. 1 hora. É isso que você precisa para o jogo da meia-noite. Neste jogo, você joga com um objetivo em mente. Não os acorde. Quem são eles? Você pergunta. Eles são o que está por baixo. As regras são simples. Não faça barulho. Não deixe a área de recreação. Não deixe a vela apagar. Não se assuste tanto que você possa gritar. Se qualquer uma dessas regras for violada, você perde e eles vencem. Agora ouça com atenção e deixe-me contar o que aconteceu quando joguei o jogo da meia-noite. Nossa área de recreação foi um antigo asilo abandonado, conhecido como Ward de Redmond. Joguei o jogo da meia-noite com meus amigos, Carlton, Josie, Greg e Benny. Benny foi quem aprendeu sobre o jogo da meia-noite. Ele era um ocultista amador durante sua fase emo da vida e, portanto, quando soube dessa lenda urbana em particular, teve que brincar sozinho. Só que ele precisava de mais 4 pessoas para jogar. Naturalmente, seus amigos foram a primeira escolha. 5 crianças de 12 anos praticando algum tipo de ritual oculto. O que isso poderia dar errado? Eu pensei que era uma piada quando ele me pediu para brincar com ele. Quando ele insistiu, eu fui junto apenas porque pensei que isso seria divertido. Eu tentei o Bloody Mary com Benny uma vez e nada aconteceu. Tínhamos ido a casas assombradas à procura de fantasma. Nada aconteceu. Benny ainda estava convencido de que o sobrenatural era real, apesar de todos os seus empreendimentos não terem revelado nada. Desta vez não seria diferente. Eu disse isso a ele. Quão errado eu estava. Benny nos explicou o jogo da meia-noite quando chegamos ao asilo. Era uma lenda urbana pouco conhecida que foi a seguinte. Supostamente, existem coisas que ficam abaixo do nosso conhecimento e que só podem ser contatadas através de um ritual específico. O jogo da meia-noite. Neste jogo, 5 pessoas com 5 velas sentariam em um círculo, uma vela para cada. Se a vela apagasse, teria de ser reatado o mais rápido possível. Em algum momento, eles poderiam deixar o círculo, mas não a área de recreação designada. Outro aspecto específico era que o jogo da meia-noite tinha de ser jogado em uma área que havia visto grande sofrimento. Benny não precisava explicar isso, pois o asilo tinha uma história por si só. Abuso sexual de pacientes, múltiplos suicídios, lobotomias, tinha tudo. Benny até me trouxe aqui uma vez tentando encontrar fantasma. Nós não. No entanto, esse asilo é um lugar misterioso. Tinta spray nas paredes, muitas vezes de cruzes de cabeça para baixo e pentagramas, e as garrafas vazias me faziam perceber que não éramos as primeiras pessoas aqui. Eu me perguntei se alguém voltaria. Um lugar não precisa de fantasma para ser horrível. Às vezes, apenas humanos é tudo o que é necessário para o mal existir. Havia uma última regra do jogo da meia-noite que Benny nos disse. Não dizer uma palavra. Não podemos falar nada por 1 hora inteira. Precisávamos de um cronômetro para garantir que a hora passasse. Então Greg ajustou o cronômetro de seu celular. Benny nos levou a uma das celas e foi lá que jogamos o jogo da meia-noite. Perguntei-lhe por que dessa cela e ele disse que uma porta era melhor. Perguntei a ele onde ele tinha encontrado este lugar. Quando ele respondeu que foi em algum fórum da internet, eu revirei os olhos prestes a sair. Eu só fiquei porque meus outros amigos ficaram e não queria parecer um medroso na frente deles, especificamente Josie. Sentamos no círculo e distribuímos as velas. Não havia 2 iguais. A minha era longa, fina e vermelha. De Josie era laranja e rechonchuda. De Benny era um cilindro preto. Greg era um pau amarelo. O de Carlton era um bastão verde. Benny explicou uma última coisa antes de começarmos. Temos que acender nossas velas no sentido horário, disse ele. E no último minuto antes da meia-noite. Que horas são? Greg pegou o telefone. 11h58. Não, 59. Acabou de mudar.
Benny deu um suspiro de alívio e depois acendeu sua vela primeiro. 1 hora, disse ele. 1 hora a partir daqui. É tudo o que pedimos. Eu fui a seguir, depois Josie, Greg, Carlton, e reviraram os olhos. Depois que acendemos nossas velas, Benny estendeu as mãos. Segurando nossas mãos, disse ele, para mostrar que estávamos unidos nisso. Eu me senti um pateta segurando a mão dele, mas foi bom ter Josie segurando minha mão. Depois que Carlton resmungou e agarrou a mão de Benny, ele continuou. Somos 5, tentando brincar com você, continuou ele. 5 pessoas, com 5 velas. Procuramos jogar o jogo da meia-noite com você. Você quer jogar o jogo da meia-noite conosco? Silêncio. Silêncio absoluto. Foi isso que respondeu a Benny. Abri a boca para dizer que isso era tão estúpido quando percebi o quão quieto estava. Respirei fundo e senti o ar descer pela minha garganta. Mas não houve nada. Bati meu pé no chão gentilmente. Nenhum som. Na boca do meu estômago o pavor apareceu. Olhei para Benny, alarmado, mas ele parecia fascinado pela chama de sua vela. Se você deseja jogar, ele disse, nos dê um sinal. Sua voz penetrou o silêncio, o único som que qualquer um de nós podia ouvir. Olhei para Josie, ela moveu a boca como se estivesse dizendo alguma coisa, mas nenhum som estava saindo. Olhei para Carlton e Greg, que tinham expressões que espelhavam tanto a Josie e eu tínhamos. Dê-nos um sinal, Benny disse de repente, como se estivesse exigindo que eu obedecesse, mas não com força genuína. Ele estava desesperado, esperando além da esperança que isso funcionasse, que seu interesse pelo ocultismo e pelo sobrenatural não fizesse sentido. Nada aconteceu. Esperamos, sem fôlego, imaginando no que havíamos nos metido, mas nada aconteceu. Benny suspirou e abriu a boca para falar. Eu pude ver nos olhos dele a decepção por isso não ter funcionado. O cilindro preto na frente de Benny foi explodido por uma rajada de ar. Benny congelou encarando a fumaça que subia do pavio queimado. Depois, rapidamente puxou um fósforo, bateu nele e acendeu novamente a vela. Ele sorriu e se virou para nós. A decepção foi substituída por uma alegria animada. Eu não acho que ele percebeu a gravidade do que estava acontecendo. O jogo começou, disse ele. Começará em 3, 2, 1. Todas as nossas velas se apagaram instantaneamente. No pânico para reacendê-las, não percebi que o silêncio se foi. Foi só depois que olhei para a vela longa e fina de cera vermelha derretendo do pavio que eu percebi que podia ouvir os outros respirando. Eu olhei para cima, encarando meus amigos um por um. Eles estavam todos tão confusos quanto eu, exceto Benny. Eu queria falar, dizer alguma coisa, mas Benny havia dito que não poderíamos conversar por 1 hora inteira. Depois do que aconteceu, eu queria arriscar que algo desse errado? Com certeza não. O silêncio foi quebrado por uma voz, mas não era de nenhum de nós. O que temos aqui? Dizia, tão suave quanto uma criança. Jogadores, disse a outra voz, idêntica à primeira. Jogadores do jogo da meia-noite. Faz tanto tempo que não vejo jogadores do jogo da meia-noite. Que alegria, disse uma terceira voz. Que alegria, que alegria. Faz tanto tempo desde que joguei o jogo da meia-noite. Eu nunca brinquei, disse uma quarta voz. O que devemos fazer? Venha com a gente, venha, disse uma quinta voz, e deixe-nos mostrar como funciona. Eu nem sequer respirei, me perguntando se eu tinha imaginado essas vozes. Olhei para Benny, que tinha os olhos arregalados de emoção e choque. Que porra é essa, cara? Carlton disse de repente, quebrando o silêncio. Foda-se isso, eu vou embora. Ele grunhiu, enquanto eu encarava, observando estupefato o quanto ele parecia estar tentando se levantar do chão. Eu não pude deixar de notar os recuos se formando nos ombros de seu casaco.
como dedos finos como lápis. Que porra é essa? Carlton falou suavemente, sua voz tremendo. Não pude deixar de olhar ao redor da sala imunda. Cada um dos meus amigos tinha os olhos tão arregalados quanto os meus. Ben estava olhando para trás, para o nada. Ou pelo menos parecia não ter nada. Eu queria perguntar a ele o que estava fazendo, mas minha vela se apagou. Eu acertei rapidamente um fósforo e acendi a vela antes de voltar para Ben. Eu não estava mais encarando a parede. Eu estava olhando diretamente para a vela, o rosto pálido. Brevemente seus olhos molhados olharam para cima e encontraram os meus. Ele não precisava dizer nada para expressar seu arrependimento que eu compartilhava. Houve um som estridente do lado de fora e todos nós olhamos para a porta. Era um chiado agudo, doloroso, metálico e lento que parecia estender por todo o manicômio. Ficava cada vez mais perto, antecipado, esperávamos por qualquer horror que passasse pela porta. Uma cadeira de rodas, vazia e enferrujada, apareceu do outro lado do batente da porta antes de parar. Lentamente, girando as rodas tortas, ela nos encarou. A roda inteira esquerda balançou para a frente da sala e de repente depois à direita. Ele cambaleou lentamente roda por roda, para dentro da sala até passar pela porta, e depois parou. Que porra é essa? Carlton disse, a marca da mão em seus ombros apertando ele cada vez mais. Shhh, disse a quinta voz de repente. Shhh, você não quer acordá-los, não é? Essa frase afundou lentamente. Acorde eles. Eles ainda não estavam acordados. A quinta voz continuou a falar. Eles ainda não estão acordados, dizia. Se acordarem, todos vocês perderão. Agora, peguem suas velas. Levantem-se. É hora de jogar o jogo da meia-noite. Você sabe o objetivo, não sabe? Não os acorde. Houve uma pausa antes de continuar a falar, e enquanto isso, eu não pude deixar de notar a maneira como seus recuos nos ombros de Carlton se apertavam. Se eles acordarem, nós vencemos. Olhei para cada um dos meus amigos, por sua vez, antes de voltar para Carlton. A quinta voz falou novamente. Este aqui já falou. Eles estão se mexendo agora, mas ainda não estão acordados. É justo se nenhum de vocês falar pelo resto do jogo, não é? Sim, mas... Vocês conseguem ficar sem gritar? Carlton ergueu um braço quando de repente foi puxado de volta para a escuridão e desapareceu. Eu estava prestes a gritar, mas Benny levantou a outra mão com a vela erguida enquanto apontava para a escuridão. Carlton estava de volta, mas seu rosto era longo e magro, seus cabelos brancos. Os olhos dele estavam arregalados, seu corpo inteiro tremia. Ele abriu a boca e nada saía. Um jogador, disse a quinta voz. Um jogador já perdeu o jogo da meia-noite. Houve uma risadinha suave das outras 4 vozes. Então, todos os 5 falaram juntos. 1 a menos, 4 restantes. Ouvi dizer que a emoção humana mais antiga e mais forte é o medo. E o medo mais antigo e mais forte é o medo do desconhecido. Falando do meu tempo jogando o jogo da meia-noite, posso dizer com segurança que isso é verdade. Nenhum de nós sabia o que tinha acabado de acontecer com Carlton. Nem queríamos saber. Só de olhar para o rosto magro dele subia um calafrio na espinha. E as vozes ainda estavam falando em uníssono. Um jogador a menos, 4 restantes. Um jogador a menos, 4 restantes. Um jogador a menos, 4 restantes. Eles estavam cantando repetidamente. Coloquei as mãos sobre os ouvidos tentando silenciar, então minha vela se apagou. Eu imediatamente tentei acendê-la novamente quando senti uma mão tocar no meu braço. Olhei para cima instantaneamente
e me vi olhando para o rosto de Josi. Estava coberto de pânico quando ela apontou para a porta. Eu apenas acertei a partida quando algo gemeu. Não era uma das vozes. Isso era humano. Um gemido profundo, gutural e feroz de um homem. As vozes cessaram a cantar. Interessante, disse a quinta voz. Parece que tem mais alguém aqui. Houve alguns segundos de silêncio. Então, um tilintar de vidro na porta. Benny, Greg, Josi e eu todos olhamos para isso. Uma garrafa vazia subia lentamente no ar, suspensa por mãos invisíveis que deixavam marcas finas na garrafa. Corre, disse a quinta voz. Então a garrafa balançou no ar antes de cair violentamente no chão. Estilhaçou, vidro brilhando ao luar. Um grito feroz se seguiu instantaneamente. Eu mal me lembro de pegar minha vela e colocá-la fora da cela. Josi foi a primeira a sair e eu a segui. Nós dois empurramos a cadeira de rodas para fora do caminho e ela caiu de lado com um estrondo alto enquanto parte dela rachava. Os cacos de vidro racharam sobre meus sapatos e de meus amigos. Passos pesados ecoavam pelo corredor em nossa direção enquanto um grito horrível acompanhava. Eu lutei para não gritar em pânico. De alguma forma, nenhum de meus amigos também gritou. Josi e Greg estavam correndo pelo corredor na minha frente, sem ousar olhar para trás. Eu queria chamar e implorar para que esperassem, mas a respiração pesada ao lado do meu ouvido me fez parar. Olhei por cima de meu ombro para encontrar o rosto pálido e magro de Calton me seguindo, seus cabelos brancos contrastando com a escuridão ao nosso redor. Um olhar vazio estava em seu rosto e a vela apagada estava presa em frente a seu peito. Ele passou por mim sem olhar, batendo contra a parede enquanto ele parecia deslizar pelo corredor. Minha vela caiu no chão, a chama se apagando. Inclinei-me para pegá-la, recolocá-la e ouvi uma coisa cair no chão. Benny gemeu de dor. Eu olhei e meu coração caiu. Benny tropeçou na cadeira de rodas, deixando a vela cair. A fumaça flutuava do pavio queimado e apagado. As mãos de Benny apertavam contra o vidro quebrado no chão enquanto ele tentava se levantar e pegou a vela preta. Estilhaços de vidro estavam presos na palma de sua mão, sangue escorrendo por ela. Ele pegou a vela e Benny começou a se levantar. Os passos trovejantes estavam quase em cima de nós. Eu já estava correndo de volta para ajudar Benny a se levantar quando a vela de repente saiu de sua mão girando no chão. Então parou e levantou lentamente no ar. Quando a vela flutuou em curva no ar, Benny já estava de pé e a pegou de volta. Eu olhei com os olhos arregalados quando os passos começaram a dobrar a esquina no final do corredor. Não, disse uma das vozes. Ele não deveria. Regras, disse a quinta voz. Regras devem ser seguidas e não quebradas. Mas como podemos vencer? Não recorrendo a trapaças, disse a quinta voz sussurrando de volta. Agora, jogadores, façam o que eu lhe disse. Corram. À luz da lua, no final do corredor, uma figura enorme e imponente apareceu à vista, encabeçando uma mecha de cabelos. Os gritos ferozes se tornaram um uivo de um animal. Eu corri para a frente e agarrei Benny pelo braço e comecei a arrastá-lo para a frente. Ele me sacudiu e depois deu um passo ao meu lado. Atrás de nós, o uivo estava se aproximando. O corredor se dividia em 3 direções diferentes em um cruzamento, sem incluir a que já estávamos. Olhei para Benny e apontei o dedo para a direita, e então para ele, ainda correndo. Estávamos tão perto que Benny não precisava ser informado 2 vezes sobre o que fazer. No instante em que chegamos ao cruzamento, ele pegou a direita e eu me virei para segui-lo. Eu fui barrado por uma parede invisível, quase caindo no chão antes que eu pudesse me equilibrar. Benny parou, observando com os olhos arregalados e se virou, prestes a voltar para me ajudar quando eu levantei a mão. O uivo estava quase atrás de mim. Sem pensar, comecei a correr na direção oposta. Olhei para trás uma vez e vi Benny me observando com uma expressão de dor antes que ele corresse na outra direção. Então, sua forma foi obscurecida por uma figura enorme que uivou para mim. Ele me perseguiu por todo o asilo, implacável à sua busca.
Não sei como consegui evitá-lo. Passava por debaixo das portas quebradas que prendiam em seus cartilhos. Eu juro, eu podia sentir seu hálito quente na parte de trás do meu pescoço, mas ele nunca conseguiu me agarrar. Eu sabia que se suas mãos estivessem em volta do meu pescoço, eu seria pego. Depois que eu passei por outro canto, eu entrei em uma sala abandonada. Seus gritos ficaram distantes. Continuei correndo, ignorando a maneira como meus pulmões gritavam em protestos enquanto eu tentava encontrar um lugar para me esconder. Parei quando passei por um conjunto de portas duplas e me vi no que deveria ter sido a cozinha. Panelas e frigideiras velhas cobriam o chão, junto com facas cobertas de ferrugem escuras, espátulas, colheres grandes de servir e outros utensílios de cozinha que eu nunca soube o nome. Comecei a olhar freneticamente ao redor, tentando descobrir onde me esconder. Abri uma das geladeiras antigas e depois engasguei com o que vi lá dentro. Eram os restos de ratos, cobertos de larvas gordas e contorcidas. Bati a porta por instinto. Ouvi um grunhido à distância, do lado de fora das portas duplas, e depois passos pesados. Eu me repreendi por ter sido tão estúpido. Os passos pesados estavam se aproximando, acompanhados de grunhidos e murmúrios perturbados. Olhei em volta e corri para um dos armários. Abri e me empurrei para dentro. A vela era minha única iluminação. Quando os passos se aproximaram, olhei para a borda da porta do armário. Abri apenas uma fresta para que eu pudesse respirar. A luz da vela estava saindo dela. Sem pensar, soprei a minha vela e me agachei no canto do armário, já cavando meu bolso para os fósforos. Então, as portas se abriram e eu congelei. Eu podia ouvir a voz profunda e gutural do homem louco falando incompreensivelmente. Os passos que atravessaram a cozinha afastaram qualquer coisa em seu caminho. Um ruído de ferrugem quando algo foi quebrado. O bater de uma porta. O desconforto invadiu meu corpo enquanto me agachava dentro do armário. Minhas costas doíam. Os passos continuaram a rastejar por toda a cozinha. Um copo triturou perto de mim e coloquei a mão sobre minha boca para abafar meus suspiros. A fumaça subiu da vela longa e fina na minha mão. Os passos pararam bem na minha frente e uma sombra estava em pé na frente da porta do armário. O murmúrio inteligível diretamente à minha frente carregava um tom distinto de ameaça, desequilibrado, devo dizer. Quando algo embaralhou, a sombra se moveu. Logo abaixo da rachadura, pude ver um pé descalço e imundo de um homem com as unhas dos pés amarelas e infectadas por fungos. Então, o outro pé apareceu, e os dois giraram, parando diretamente em frente ao meu armário. O murmúrio foi substituído por um longo e profundo farejador. Então, algo bateu no topo do armário, mordi minha língua com tanta força que começou a sangrar. Outro estrondo acima de mim, depois várias pancadas. O homem estava batendo e uivando de raiva. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu ia morrer aqui. Então, o espancamento parou, assim como os murmúrios. Ouvi atentamente quando ouvi um guincho metálico seguindo por uma porta se fechando. Os pés com unhas amarelas parecendo garras se afastaram. Eu esperei até ouvi-los ficando fracos, o murmúrio inteligível desaparecendo com eles. Puxei meus fósforos e segurei minha vela firme enquanto colocava a chama no pavio. Eu dei um suspiro de alívio quando a chama ardente estava agora em cima dela. Então, lentamente, a porta do armário se abriu, parando quando estava a meio caminho de mim. A poeira do lado de dentro da porta havia sido perturbada, deixando marcas finas de grafite onde a poeira foi removida. Eu esperei com a respiração suspensa. A porta disparou para a frente e eu estremeci. Ela não se fechou, no entanto. Parou um pouco antes de fechar completamente, a 1 polegada do armário. Eu pulei e larguei minha vela quando meu telefone tocou no bolso. Agarrei instantaneamente minha vela antes que a chama se apagasse, segurando-a perto do rosto enquanto eu pegava o telefone. Era uma mensagem de texto de Josi. Meus amigos e eu tínhamos criado um grupo para facilitar o contato. Não fiquei aliviado ao ver a mensagem de Josi. O que ela enviou fez meu coração gelar. Gente, eu estou no porão e eu
Acho que posso ouvir alguma coisa. Eu fui o primeiro a enviar uma mensagem de volta. Josie, saia do porão agora. Eu observei os 3 pequenos pontos aparecerem em uma caixa de texto antes da resposta dela. Não posso. Há algo lá em cima bloqueando a porta. Eu posso ouvir uma das vozes sussurrando no topo. Eu acho que está cantando. Engoli em seco quando vi outra mensagem, desta vez inconfundivelmente de Benny. Josie, vou tentar ajudá-la. Greg, Larry, vocês estão com Carlton? Greg respondeu primeiro. Eu pensei que ele estava com um de vocês. Meu coração pulou no peito, então sobriamente enviei outra mensagem. Gente, Carlton não está comigo. Não houve nenhuma caixa de texto com pequenos pontos por alguns segundos quando ela se instalou. Quando vi Benny começar a digitar, aconteceu. Houve um som agudo de raspagem, como pedras sendo arrastadas por um chão metálico. O asilo começou a tremer e cambalear. Não é como se um terremoto estivesse acontecendo sob nossos pés. Isso era diferente. Parecia que era como o asilo estivesse se movendo. Uma voz falou bem perto do meu ouvido. Eles estão mexendo. Então, Josie enviou outra mensagem. Gente, algo está errado aqui embaixo. Algo está realmente errado. Não estou sozinha. Estou com medo. Consigo ouvir algo gritando. Não acho que seja humano. Caramba, Benny, por que você nos convenceu a jogar esse jogo? Benny estava apenas começando a responder quando o tremor parou. Do lado de fora do armário, uma luz verde e maçante entrava pela fenda. Meu telefone tocou e verifiquei a mensagem. Era de Greg. Gente, ele começou. Estou olhando pela janela e acho que não estamos mais na Terra. Nós não estávamos na Terra. Como diabos não poderíamos mais estar na Terra? Eu mandei uma mensagem para Greg. Sua resposta me gelou até os ossos. Gente, eu posso ver do lado de fora. A luz verde acho que é uma estrela. Josie foi a primeira a responder. Besteira, isso é besteira. Droga, Benny, seu idiota. Você não nos disse que esse jogo nos tiraria do planeta. Eu não sabia, Benny respondeu. Eu queria saber se havia algo lá fora. Eu não quis nada disso. Bem, há algo lá fora e está brincando com a gente. Você está feliz, Benny? A resposta de Greg terminou com o argumento de Benny e Josie antes que eu pudesse. Gente, legal. Temos que descobrir como sair daqui. Olha, temos cerca de 1 hora, certo? Pelo menos. Mas precisamos encontrar Carlton. Benny, há mais alguma coisa que você possa se lembrar sobre as regras do jogo da meia-noite? Eu não. Pessoal, desculpem, eu entrei nessa semi-preparado. Acabei de ler as regras básicas. Algo me ocorreu quando comecei a digitar. Eu falei no chat em grupo. Como ainda conseguimos mandar mensagens de texto? A caixa de texto de Josie desapareceu e foi substituída pela de Greg. Eu não tenho certeza. Na verdade, de alguma forma ainda temos conexão. Estamos ferrados. Temos que ficar juntos. Josie, você disse que estava no porão, certo? Vou chegar lá e ajudá-la. Benny, Larry, tentem encontrar Carlton. Vamos nos encontrar na cela, onde isso tudo começou, ok? E o homem louco? Se alguém tinha o que dizer, poderia ter sido eu. Esperei atentamente por uma resposta, a chama bruxulenta da minha vela mantendo a luz verde do lado de fora à distância. Greg foi o único a responder. Não sei, apenas tente evitá-lo. Agora, todo mundo sabe o plano, certo? Seguiram-se vários textos afirmativos. Ok, boa sorte, pessoal. Fiquem seguros. Esperei alguns minutos, mas nenhuma nova mensagem apareceu no bate-papo em grupo. Isso me deixou com uma opção. Eu tinha que sair do armário.
Cuidadosamente empurrei a porta com o pé. A cozinha estava banhada por aquela luz verde doentia do lado de fora. Não consegui me conter e olhei pela janela para a fonte. Lá, bem acima de nós, no céu escuro, havia uma bola ardente de gás da cor de um cadáver. A paisagem era quase idêntica à floresta pela qual atravessamos para chegar a esse asilo. As árvores estavam altas acima do solo. Samambaias, grama e flores pontilhavam o campo. Mas era tudo cinza, árida e sem vida. Nenhuma única folha se mexia. Eu tive que enfiar meu telefone no bolso enquanto pegava uma faca, apenas para me convencer de que podia lutar contra tudo o que estávamos enfrentando. A faca estava coberta de ferrugem e o cabo havia se desgastado, revelando o esqueleto de metal embaixo. Partes da lâmina estavam lascadas, deixando-a serrilhada e retorcida. Empurrei as portas da cozinha lentamente, imaginando a forma volumosa de um homem esperando do outro lado. Seus braços disparariam, agarrariam meu pescoço e... Nada. Não houve isso. Apenas um corredor vazio. Tinta spray cobrindo as paredes enquanto a luz do sol verde doentia entrava pelo lado de fora. Cuidado, disse uma voz perto do meu ouvido. Há coisas piores do que os residentes deste lugar. Algo roçou meu cabelo. Parecia uma enxame de 5 vermes finos e duros. Cada fibra do meu corpo gritava para eu correr e nunca mais parar. Mas eu não conseguia me mover uma polegada. Como uma estátua, eu estava enraizado no local. Um uivo distante e desumano veio pelo corredor. Isso me fez correr. Cera derretida pingava da vela na minha pele, mas eu não me importei. Caminhei devagar pelo corredor com a faca trêmula. Cada passo foi feito com um toque suave para eu fazer o menor barulho. A única coisa que eu podia ouvir era a minha respiração, que ecoava nas paredes ao redor. Eu parei. Minha boca estava fechada. A respiração não parou. Medo, disse uma voz, uma das 5 vozes da cela. Medo, medo, medo. Nós somos medo. Minha vela apagou. Larguei minha faca enquanto lutava para acendê-la e quando fiz, meu coração estava batendo forte no meu peito. Eu tinha acabado de pegar minha faca novamente quando houve um enorme estrondo no corredor à minha frente, seguido por aquele uivo desumano. Eu permaneci congelado, olhando para o final do corredor. Uma janela enorme esperava por mim. A luz verde que passava por ela lançava uma névoa doentia. A luz, as sombras pareciam convergir. Uma figura apareceu lentamente. Inegavelmente humana, mas com os dedos finos como lápis e membros alongados. A cabeça que se formou era hedionda em seu contorno, uma criatura de rosto humano. Eu conseguia distinguir lábios gordos que ficavam muito longe de seu rosto, dentes retorcidos que apunhalavam as gengivas. Olhos verdes e tortos me olhavam com ódio enquanto os fios de cabelo fino caíam de uma cabeça cheia de tumores. A figura se moveu. Depois desapareceu. Segurei minha vela com mais força. Larry? Eu me virei para ver atrás de mim. Era a voz de Carlton. Larry? Eu me virei novamente olhando para trás. Carlton não estava ali. Eu continuei andando devagar, segurando a faca com a mão enquanto era agredido pela voz desencarnada do meu amigo repetindo meu nome, sempre vindo de um local diferente. Na minha frente, num instante atrás de mim, o próximo vindo do alto, debaixo de mim, até mesmo de dentro de mim. Larry? 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 Eu queria gritar para que desaparecesse, mas eu não conseguia emitir nenhum som. Eu quebraria as regras se o fizesse. Eu apenas continuei andando. Eu estava subindo uma escada quando uma garrafa de vidro coberta de poeira rolou pelo degrau mais alto e então começou a descer as escadas. Eu estava no degrau do meio quando passou por mim e assisti. Tinha algo escrito.
Abaixei-me rapidamente e agarrei o bico da garrafa, pegando-a e segurando na frente do meu rosto. Era meu nome. Meu nome estava escrito na poeira da garrafa. Mas isso não foi tudo. Larry está atrás de você. Eu sabia que era mentira e deixaria cair a garrafa enquanto continuava subindo as escadas. Uma vidraça estava esperando por mim no topo. Quando cheguei no último degrau, um pequeno chiado me fez congelar. Eu me virei para a janela. Poeira e sujeira cobriam a janela, como a garrafa, e um dedo invisível foi literalmente arrastando uma linha fina para um lado dela. Quando parou, outra linha fina se estendeu de baixo, eventualmente formando uma maiúscula letra L. Eu assisti como meu nome estava sendo escrito na janela, mas isso não foi tudo. Larry, eles estão lá embaixo. Josie vai acordá-lo. Larry, ela vai gritar e eles vão acordar. Afastei-me da janela e entrei no terceiro andar. Eu não sabia como iria encontrar Carlton. Eu apenas pensei que ele poderia estar aqui em cima. Meu telefone tocou. Eu rapidamente enfiei a faca na dobra do meu braço e puxei-a para fora. Uma mensagem de texto de Benny. Gente, eu encontrei a porta do porão. Há 2 camas de hospital empilhadas contra ela. Eu vou movê-las e tirar Josie. Não faça muito barulho, eu respondi. Caso contrário, esse homem louco pode ouvi-lo. E então, eu congelei. Olhando para meu telefone, eu reconheci aquela voz. Meu coração ficou frio quando os gritos pararam. Um único pensamento passou pela minha cabeça. Eles pegaram Greg. 2 a menos, disse uma voz próxima ao meu ouvido. 3 restantes. Dois já caíram. Há apenas 3 restantes. A voz riu. Você vai perder o jogo da meia-noite. Eu ignorei isso. Peguei meu telefone e verifiquei se havia alguma nova mensagem. Nada. Freneticamente comecei a digitar um texto quando minha vela se apagou. Na minha pressa de acendê-lo, mais uma vez tive que largar a faca e guardar meu telefone. Vela acesa, então um barulho agudo atrás de mim me fez virar. Nunca esquecerei o que vi. Era Carlton, seu rosto magro e pálido. Seus olhos afundaram profundamente em seu rosto, seus cabelos brancos, braços cruzados sobre seu corpo. Pisquei de surpresa, depois comecei a correr em sua direção, desejando não gritar seu nome. Carlton permaneceu imóvel enquanto eu envolvia meus braços em torno dele, tomando cuidado para não queimá-lo com a minha vela. Então ele falou, e senti meu sangue gelar. Larry, ele disse. Não era a voz do meu amigo desde o jardim de infância. Era uma voz vazia e distante. Nenhum ser humano poderia falar daquele jeito. Não havia cadência nisso. Larry. Eu soltei Carlton e me afastei dele. Olhando em seus olhos assombrados, senti algo mexer dentro de mim. Um poço de algum medo primordial, atrávico em sua simplicidade. Corra, disse Carlton. Corra, Larry. Ele deu um passo à frente, e eu corri o mais rápido que pude, não ousando parar nem por um segundo. Como um rato entre as paredes, virei cada esquina com um total descuido. Palavras pintadas de spray vermelho, preto, roxo e outras cores passaram por mim. Eles falaram comigo. O que há por baixo? Eles são o que estão por baixo. Eles se mexem. Eles estão acordando. O que acontece quando eles acordam? Eu tinha certeza que era apenas minha mente pregando peças em mim. Tenho certeza disso porque não ousei tentar considerar outra ideia.
Quando parei de correr, eu estava em uma sala com uma mesa de aço enferrujada, cortinas mofadas e uma bandeja de instrumentos cirúrgicos retorcidos. Uma sala de cirurgia. Era isso o que era. Era óbvio à primeira vista. Algo se moveu no canto. Meus olhos voltaram para ele. Era um rato. Um rato grande e preto, com 2 olhos escuros que me encaravam. Levantou-se nas patas traseiras, o nariz se contorcendo com as patas dianteiras foram seguradas na frente dele. Ele piscou um dos olhos, literalmente. Depois se virou e correu para o canto. A cauda rosa deslizou na parede através de um buraco. Minha vela ainda estava presa na minha mão. Apertei ainda mais, não querendo tirar os olhos da esquina. A quinta voz falou no meu ouvido. Ah, ela disse. Que interessante. Um rato que pisca. Quem você acha que me ensinou a fazer isso? Fez uma pausa e senti algo tocar levemente meu ombro. Uma rajada de ar quente soprou sobre minha orelha antes de falar novamente. Você acha que poderia caber nesse buraco da parede se tentasse? O rato reapareceu no buraco, com a cabeça inclinada, impaciente. Seu nariz se retorceu e de repente saltou, correndo pelo chão em minha direção. Eu quase gritei quando alcançou minha perna e depois pulou no ar ao meu lado. E parou no ar, com suas garras trancadas em algo que eu não podia ver quando seus dentes começaram a mastigar furiosamente. Oh, meu Deus, disse a quinta voz se divertindo. Está na minha perna. De alguma forma, eu podia sentir seu olhar se concentrar em mim. Você vai recusar a ajuda? Eu ouvi passos atrás de mim. Passos lentos, embaralhados e pacientes. E uma casca seca e vazia de voz dizendo meu nome, chegando perto de mim. Carlton me encontrou. Ele nunca me perdeu, na verdade. Eu aproveitei a chance. Eu corri em direção à esquina. Eu sabia que não seria capaz de passar pelo buraco do rato, mas, de alguma forma, uma parte de mim que não era usada há gerações sabia que eu tinha que entrar pela parede. Comecei a chutá-la, imaginando que seria necessário alguns chutes para abrir mais espaço. Ele se desfez no primeiro chute. Houve um chiado atrás de mim e eu não tive chance de me virar antes que o rato passasse correndo pelas minhas pernas e pelos buracos negros. Eu o segui instantaneamente. O espaço entre as paredes era pequeno, mas amplo o suficiente para eu atravessar. Minha vela guiou todos os passos, mantendo o rato à vista o tempo todo. Quando virou a esquina, eu o segui. Até mais tarde, não pensei no porquê o asilo teria vão entre as paredes o suficiente para acomodar uma pessoa, quanto mais alguém da minha idade. Quando meu telefone tocou, o rato parou e se virou, olhando diretamente para mim. Eu parei. O rato parecia irritado com isso, enquanto chiava, acenando a cabeça. Peguei a dica e peguei meu telefone. Era uma mensagem de Benny. Gente, eu estou com Josie no porão. Estamos indo para a entrada da frente. Não conseguia encontrar Greg nem Carlton. E você, Larry? Eu comecei a responder quando Benny enviou outra mensagem. Espere, eu posso ver Greg. Ele está na ala oeste. Meus olhos se arregalaram. Mudei imediatamente minha mensagem. Benny, não se aproxime de Greg. Não chegue perto de Carlton. Encontrem um lugar para se esconder que eu vou encontrá-los. Josie me respondeu antes que Benny pudesse. Larry, do que você está falando? Eu comecei a digitar quando ouvi um grito. Não era de Benny. Não era Josie. Era o grito desumano e uivante, vindo diretamente abaixo de mim. O rato chiou novamente agitado. Por debaixo de mim ouvi passos batendo no chão. Atrás de mim veio uma voz lenta e distante. Larry. Olhei para o rato e guardei meu telefone. Eu estava prestes a pegar uma faca quando percebi algo. Eu tinha perdido a faca. Mas quando? A voz falou novamente, chegando mais perto. Larry, estou chegando. O rato se virou e começou a correr. Eu o segui.
Continuei seguindo até um buraco se abrir no chão. Parecia enxamear e convulsionar, como uma boca se abrindo para revelar uma escuridão abaixo. O rato foi o primeiro e eu o segui. Eu não pensei, apenas pulei. Uma dor aguda correu nas minhas pernas quando eu bati no chão e assobiei entre meus dentes. Então, olhei ao meu redor. Ratos. Mais ratos pretos e enormes, todos me encarando. Houve uma corrida enquanto alguns deles pulavam por cima e o buraco se fechava acima de mim. O resto me olhou com um olhar desconfiado, quase como se estivesse me acusando de alguma coisa. Eu segurei minha vela enquanto me virei lentamente, vendo o quarto inteiro estar coberto pelos ratos. Muito mais ratos do que eu jamais tinha visto ou veria novamente. À luz de velas, seus incivos brilhavam quando alguns abriram a boca. Um dos ratos se arrastou para a frente. Fiz uma pausa, olhando para o rato se erguendo sobre as patas traseiras. Ele piscou para mim, depois se virou e chiou. Os outros ratos se afastaram, revelando uma porta. Do outro lado, eu podia ver o corredor iluminado pela luz verde do sol. O rato olhou para mim por um momento, depois correu para a frente e se arrastou para baixo. Quando acabei de chegar na porta, a porta se abriu sozinha. O rato estava sentado pacientemente do outro lado. Lentamente, enfiei a cabeça pela porta e olhei para o corredor, verificando primeiro a minha direita e depois a minha esquerda. Vazio. O corredor estava completamente vazio. Dei um suspiro de alívio. Então, minha vela apagou. Não entrei em pânico quando minha vela se apagou. Honestamente, eu já estava me acostumando e acendê-la novamente não foi difícil. A prática que tinha adquirido desde o início do jogo tornou-se mais fácil. Um arranhão e eu tinha luz para a partida continuar. O rato observou enquanto acendia a vela com paciência, quase como um ser humano. Quando terminei, seu nariz se contraiu e voltou a correr pelo corredor. Então, eu segui sem mais delongas, fechando a porta atrás de mim quando passei. Foi estranho seguir aquele rato. Parecia haver algum tipo de propósito em seus movimentos, como se estivesse seguindo os passos de um plano. Cada passo que ele dava era feito com confiança que eu sentia vergonha de invejar. A luz do sol verde do lado de fora parecia ter assumido um tom mais escuro, como se estivesse decaindo. Quando passei pela janela, olhei para fora. O mundo inteiro ainda estava cinzento, árido e sem vida. Houve um zumbido no meu telefone e eu o tirei do bolso. Era a Josie. Larry, onde diabos você está? Eu perdi Benny. Você estava certo. Há algo de errado com Greg e existem ratos em todos os lugares. Eu nunca vi ratos tão grandes em toda a minha vida. Eu respondi imediatamente. Olha, eu acho que os ratos estão do nosso lado, ok? Então, eu não sei como dizer, mas não tenho medo deles. Uma nova mensagem. Era de Benny. Josie, Larry, graças a Deus vocês estão bem. Olha, eu estou seguindo um dos ratos agora. Alguém sabe que horas são? Eu olhei para a parte superior do meu telefone. Mas, que diabos? Eu não sabia dizer. Antes de eu enviar o texto, um arrepio na minha espinha. Era exatamente a maneira que eu me sentia, pois um grito veio do corredor. Eu pulei, quase deixando cair minha vela enquanto me virava. Outra mensagem de texto. Vocês ouviram isso? Sim, eu respondi. O que será que foi? Você não quer dizer quem foi? Fiz uma pausa então, percebendo que não sabia se era a Josie ou Benny com quem eu estava conversando. Meu polegar pairou sobre os botões, incapaz de vacilar. Outro texto apareceu. Quem é esse? Esse texto veio de Josie. O próximo respondeu sua pergunta. Foi Greg. Minha língua se tornou um nó na minha boca. Minha boca ficou seca. Houve um grito desumano, depois um trovão de passos. Greg está vindo, pessoal. Um puxão na minha perna me fez olhar para baixo.
O rato estava olhando para mim, agitado. Depois se virou para encarar o final do corredor. Eu segui o seu olhar. Do fim do corredor, vinha estalo de vidro, e uma voz rouca chamou meu nome. O rato decolou imediatamente na direção oposta. Eu não precisava de nenhum estímulo para segui-lo. Quando uma porta se abriu, aparentemente por si mesma, entrei atrás do rato. Eu quase bati a porta, mas ela se fechou antes que eu pudesse começar a colocar a mão na maçaneta enferrujada. Eu sabia muito bem que quem quer que fosse poderia me encontrar. Então eu precisava trancar a porta, de alguma forma. Comecei a procurar freneticamente uma cadeira ou outra coisa para usar contra a porta. O cortejo do rato chamou minha atenção. Estava em cima da mesa de operação. Sem hesitar, comecei a empurrá-lo contra a porta, levantando-a para que suas rodas não rolassem no chão. Quando a tampa foi empurrada contra a porta, o rato tocou novamente. Ele estava se empurrando contra uma cadeira de rodas velhas que eu imediatamente levantei para apoiar na mesa de operações. Então me abaixei, certificando-me que minha cabeça estava fora de vista da única janela retangular da porta. Passos vieram se arrastando pelo corredor. Prendi a respiração e cerrei o punho em volta da vela, girando-a para que o mínimo de luz pudesse brilhar fora do vidro. Os passos eram leves, mesmo quando se aproximaram da porta. Olhei para o rato, cujo corpo subia e descia em rápida sucessão. Estava olhando para a porta, como eu. Os passos pararam. Uma sombra bloqueou a luz do sol vindo de fora. Eu podia ouvir a respiração. Quem era? Carlton ou Greg? A voz que falava era tão vazia na cadência que eu não podia dizer, exceto que já havia sido humana. Larry, você quer saber onde estamos? Fechei os lábios com a mão na boca e no nariz. Meu coração estava martelando no peito. A voz continuou falando. Nós nunca deixamos a Terra, Larry. Meu coração pulou uma batida. Ainda estamos no mesmo lugar onde tudo começou. A voz continuou. Estamos apenas vendo como realmente é, como sempre será. É assim que ele se parece sob nossa percepção. Os olhos humanos nunca foram capazes de perceber. Eles sempre são tão cegos para o que é a realidade, incapazes de enxergar além da própria arrogância. É assim que é viver como um rato, ver o mundo como ele realmente é. A maçaneta bateu e lentamente começou a girar até destravar. A porta tremeu quando algo bateu contra ela. A barricada improvisada sacudiu sob o golpe. Outro estrondo, e outro, e outro. A barricada tremeu sob o ataque, parecendo lutar sob a tensão. Abra a porta, Larry, disse a voz. Deixe-me entrar. Fechei os olhos. A voz continuou falando. Deixe-me entrar, Larry. Apenas abra a porta e deixe-me entrar. Abra a porta. Então, ao longe, veio um grito. O grito de uma garota. Oh Deus, não poderia ser ela. Não ela não. E assim, a porta parou de tremer. Os passos começaram a se afastar. A voz continuou falando. O jogo da meia-noite terminará em breve. Muito breve. Daqui a pouco eu volto, Larry. Eu esperei até que a voz desaparecesse completamente antes de eu ousar me mexer. O rato saiu do meu alcance e subiu na barricada, olhando para mim. Era mais difícil remover a barricada do que antes. Quando abri a porta, não pude deixar de notar como a luz do sol havia mudado novamente. Agora, sua sombra era menos doentia, mas ainda da cor de um cadáver. Eu já estava começando a seguir o rato quando houve outro estrondo sob meus pés, como um terremoto e depois um eco distante, como barulho de correntes. O que está acontecendo? Eu murmurei. Eles pararam, percebendo o que eu tinha feito. O rato virou-se para mim com os olhos arregalados e negros. Eu acabei de quebrar a regra, não foi? Eu pensei que iria ouvir uma voz no meu ouvido dizendo que eu era o terceiro jogador a perder o jogo da meia-noite.
Eu sentiria suas mãos agarrarem meus ombros e me arrastarem para longe na escuridão, ou eu acabaria como Carlton e Greg. Nada disso aconteceu. Peguei meu telefone, prestes a mandar uma mensagem para os outros, quando alguém me bateu. Não demora muito agora. Houve um estrondo distante atrás de mim e a tela do meu telefone de repente se tornou estática, um arco-íris de cores piscando na tela. Tentei desligá-lo, mas não importava o quão forte eu mantivesse o dedo pressionado no botão de desligar, ele continuava ligado. Eu cerrei meus dentes e enfiei meu telefone de volta no bolso antes de olhar para o rato. De repente, o rato levantou a cabeça no ar e soltou um grito agudo. Por um breve momento, tudo ficou parado. Então as paredes se arregalaram. O gesso se abriu quando o enxame de ratos inundou e se arrastou pelo chão, reunindo-se atrás do que eu confiava como meu guia. Todos ficaram atentos, olhando para mim. Então o guia guinchou novamente e os ratos se moveram. Eles agarraram as caudas um dos outros com a boca se contorcendo em formas no chão. Meus olhos se arregalaram quando eles pararam. Os ratos se formaram em palavras. Palavras reais que eu podia ler. O jogo da meia-noite está terminando, disseram eles. Cada rato salvando o guia, permanecendo perfeitamente imóvel enquanto meus olhos disparavam através deles. O que está embaixo está quase acordando. Apenas 2 jogadores restam agora. A outra equipe está vindo para você, agora. Os ratos soltaram suas caudas e mudaram para novas palavras, formando uma nova frase. Apenas um precisa sobreviver para vencer o jogo da meia-noite. Tente encontrar um lugar para se esconder até o jogo terminar. Eu senti meus olhos se arregalarem nos ratos. Eu balancei minha cabeça severamente. Os ratos mudaram novamente. Meu guia permaneceu imóvel, de expressão inalterada. Você pode trazer seus amigos de volta se sobreviver. O rei dos terrores joga limpo. Eu pisquei, apertando os olhos em confusão. Então, ouvi a quinta voz falar. Veio de trás de mim, muito longe, mas inegavelmente perto. Ah, aí está você. Eu me pergunto, os ratos já lhe disseram meu vulgo? Ouvi um passo atrás de mim. Eu lentamente me virei. Na luz do sol verde, as sombras voltaram a se convergir. A forma que eles fizeram agora era quase idêntica à que eu já tinha visto antes, mas era mais alto, mais fino e mais real do modo que se sustentava. O jogo está terminando, disse a quinta voz. A sombra no final do corredor se moveu. Um pé subindo do chão enquanto avançava. O outro pé o seguiu. A sombra estava andando. Eu tenho que melhorar meu jogo agora. Caso contrário, eu mal posso me chamar de rei. Posso? Eu me virei. Os ratos haviam desaparecido. Apenas meu guia permaneceu. Ele já estava correndo para a frente e para minha perna quando algo agarrou nos meus ombros. Eu admito, disse a quinta voz, o rei. Eu estou impressionado com a sua resistência para um jogador da sua idade. Você se comporta admiravelmente. Seu autocontrole é um desafio que eu ansiava. Por favor, quando você acabar gritando de medo, eu terei muita satisfação em devorar um oponente digno. Foi puxado de repente e tudo ficou preto. Quando abri meus olhos, era para completar a escuridão. Então, uma pontada de luz apareceu. Verde, doentia, roxa, magenta, tantas cores, cores que eu nem conseguia começar a nomeá-las, todas fervilhando ao meu redor. Meus olhos se arregalaram, eles queimavam sob o brilho das cores. Na vasta cascata de cores, uma forma tomou forma. Um olho. Então, algo mexeu no meu rosto. Pequenos pés agarrando minha pele enquanto uma cauda sem pelos balançava sobre minha bochecha. O corpo do rato pressionou contra meu rosto, bloqueando minha visão. Eu podia sentir seu hálito quente no meu ouvido, os bigodes do meu guia tremendo de terror que eu compartilhei. Algo rugiu. Um rugido distante, ecoante e sobrenatural.
Até agora parecia estar vindo das extremidades do próprio universo. Correntes sacudiram quando mais e mais rugidos se juntaram, rugidos que eu nem conseguia começar a descrever. Eu nunca ouvi falar de algo parecido com aquilo. Eles estavam quase cantando melodias do inferno, como se fossem um coro maciço, todos se juntando em uma sinfonia que os ouvidos humanos nunca poderiam ouvir. Eu podia sentir um toque nos meus ouvidos e algo molhado começou a pingar. Meu corpo tremia e chacoalhava. Um vasto vento tomou conta de mim, me empurrando para trás, flutuando de frio escaldante na fração de um segundo. O rato começou a guinchar. Algo agarrou minha mão. Caí de costas. O vento se foi. Então se foram as cores. Quando pisquei, pude ver a parte de baixo do rato. Estava se mexendo, quando eu lentamente o tirei do meu rosto. Me vi olhando para um teto banhado pela luz do sol da cor da pele de um cadáver. Uma sombra apareceu acima de mim. "Você sobreviveu", murmurou a voz do tipo: "Estou impressionado. Você tem sorte por ter um rato com você. Ele bloqueou sua visão. Mas o jogo da meia-noite ainda não acabou, Larry. Estamos nos últimos 10 minutos. O rei riu. É quando fica mais divertido." Algo caiu no meu peito. Peguei e segurei no meu rosto. Era uma outra vela, laranja e rechonchuda. "Acenda", disse o rei. "E você mesmo, em todos os séculos que vivi, aprendi todas as coisinhas sobre vocês, humanos, seus medos. Vou me encontrar com você com todo o medo que puder. Então, por favor, acenda suas velas e não me decepcione." O rei riu. Eu podia ouvir algo. Não. Várias pessoas se arrastando perto de mim. "Afinal", o rei disse suavemente, "você é o último jogador do seu time." O último jogador. Eu era o único que restou. Eu era a única esperança de ganhar esse jogo. E eu só tinha 10 minutos. Não acendi a outra vela, apenas a minha. Ter que controlar 2 velas acesas em mãos era um obstáculo, não uma vantagem. A risada suave do rei ficou indubitavelmente impressionada. "Oh, sacrificando uma vantagem que seria um obstáculo para uma posição mais segura." Eu refleti. "Não pensei que você veria através desse truque." Espere. Se ele sabia que eu veria isso, ele deve ter também algum outro tipo de plano B. Eu já estava me levantando, a vela apertada firmemente em minhas mãos, quando meus amigos começaram a avançar. Para onde foi o rato? Não estava mais ao meu lado. Eu estava procurando freneticamente meu amigo que me ajudou quase todo o jogo quando vi o rosto de Josie. Cabelo branco, pele pálida, olhos afundados em sua cabeça. Ela estava sorrindo tão largamente que sua pele parecia rachar. Benny estava ao lado dela. A única diferença era que sua pele estava com um tom um pouco mais brilhante. Greg e Carlton estavam dos 2 lados, todos sorrindo para mim, tão largamente que suas bochechas estalaram. Eu quase gritei, mas minha boca permaneceu fechada. Eu segurei a vela na minha frente, como um tipo de proteção escassa. Meus amigos pararam, ainda sorrindo para mim com os olhos arregalados. Suas pálpebras nem sequer tremeram. Algo passou pelo meu pescoço, lentamente arrastando-se pela minha nuca. O ar quente passou pelos meus ouvidos. Gavinhas finas e duras lentamente se enrolaram no meu ombro. "Deixe-me mostrar", o rei sussurrou. "Deixe-me mostrar o que é ter medo." Fechei os olhos com força. Então ouvi meus amigos rindo com vozes roucas e o lento arrastar de seus passos. Quando minhas pálpebras se abriram, o rosto de Josie estava a centímetros da vela. Eu tropecei para trás, quase caindo. Eu pensei que iria colidir com a coisa atrás de mim, mas não o fiz. Continuei caminhando de volta, longe dos meus amigos até atingir a parede. Onde diabos estava aquele rato? Meus amigos pararam. A luz verde e doentia começou a cair suavemente sobre eles. Eu olhei para cima para ver buracos no teto.
O céu estava ficando claramente visível e o sol verde que flutuava sobre ele encheu o céu inteiro, ficando cada vez maior a cada segundo que passava. Eu podia ver as células pulsando como um coração. Então, lentamente, o sol começou a encolher, parecendo se decompor. Então um clarão ofegante de luz que se expandiu, cobri meus olhos tentando bloqueá-lo. Eu aprendi recentemente que leva 7 minutos para que a luz do sol alcance a terra. Esse conhecimento primeiro me fez pensar que estava prestes a morrer. Então percebi que nada ainda havia acabado. Eu olhei de volta. O sol não havia mudado. Um truque ruim, disse o rei. Admito. É claro que um dia o sol que orbita os humanos morrerá e consumirá todo o seu planeta. Será hoje, amanhã, na vida dos seus netos. Quem sabe? Isso te perturba à noite? Às vezes sim, mas eu não conseguia dizer uma palavra. Um barulho na minha frente chamou minha atenção. Meus amigos estavam se mudando novamente. Fiquei segurando a vela, mantendo-as afastadas depois que ela se apagou. Em alguns segundos eu seria capaz de reacendê-la, mas eu não consegui tirar os olhos dos meus amigos. Benny começou a separar-se do grupo, passando para o lado. Eu mantive minhas costas contra a parede enquanto me afastava, depois parei. Greg e Carlton estavam lentamente se arrastando para me cortar. Olhei de um para outro, Josie, Carlton, Greg e Benny, todos olhando para mim com um sorriso largo e os olhos sem piscar, tentando formular um plano. Então algo me ocorreu. Nenhum deles ainda encostou em mim. Eles tiveram muitas oportunidades, mas não se arriscavam. Por que eles não... A menos que... O rei só precisa que eu gritasse, que eu cedesse. Ele não precisava me machucar. E me machucar para gritar comigo seria um tipo de trapaça. Não contaria como um medo real. Contaria? Dei um passo à frente devagar. Meus amigos recuaram. Dei outro passo e eles também. Lentamente continuei andando até que a vela gorda e alaranjada estivesse aos meus pés novamente. Inclinei-me, peguei e acendi com a outra vela e coloquei aos meus pés. Meus amigos ainda estavam sorrindo para mim, sem piscar, me cercando. Mas meu medo deles não evaporou completamente, mas diminuiu. Você entendeu? O rei sussurrou. Você entendeu o segredo. Muito astuto. Muito astuto. Que estranho alguém tão jovem ser tão astuto. Tão astuto. Com tanto autocontrole e resiliência quanto você. Mas por quê? Eu fiquei tenso. Por que você teria esse talento? Você já nasceu com ele ou... O rei soltou um zumbido silencioso. Ou foi nutrido? Eu me virei, passando por um dos rostos sorridentes e escálido para o outro. Quem nutriu seus talentos? O rei sussurrou. Eles quiseram fazer isso? Foram seus pais? Meu cabelo começou a ficar arrepiado. O rei pareceu pressionar sua vantagem. Você ama seus pais? Eles sabem que você está aqui? Sabem que você está jogando o jogo da meia-noite? Mordi meu lábio inferior com força. Um pequeno fio de sangue escorreu pelo meu queixo. Tenso, tenso, disse o rei, sem provocá-lo. Você não sente medo fácil. A próxima vez que ele falou foi bem perto do meu ouvido. Você já quis matar alguém? Minha respiração ficou presa na garganta enquanto eu inalava profundamente minhas narinas. Isso te assusta? Ser forçado a matar alguém? Eu não pude responder. O rei cantarolou novamente. Entendo. Esse é seu medo. Alguém tão jovem quanto você não deveria ter esses desejos. Isso assusta você. Ele foi gentil enquanto falava. Em seu coração, você deseja encontrar as pessoas que te machucaram e fazê-los forçá-los a tirar suas próprias vidas. No seu coração está uma escuridão rara encontrada em um coração tão jovem. O rei fez uma pausa, então ouvi sua voz silenciosamente sussurrar. Entendo. Em uma única instância, a sala inteira ficou em silêncio.
como quando o jogo da meia-noite começou, quando eu não conseguia nem ouvir-me respirar, nem as próprias batidas do meu coração. Então risos começaram a encher a sala, um riso doentio, torcido e zombeteiro. O riso era idêntico ao meu. Senti algo deslizar sobre meus ombros, mas não me arrepiou porque eu já estava coberto de arrepios. É estranho. Enquanto eu estava apavorado quando o jogo começou, depois de passar quase uma hora inteira sem medo, mas senti mais vontade de gritar. Eu me senti quase insensível ao medo. Disse o rei. O tempo está passando rapidamente, mas isso era inevitável. Logo, uma ameaça vazia de medo deixa de ser eficaz, deixando um recurso. Algo agarrou meu ombro e me virei instantaneamente esperando não ver nada. Eu só vi juntas de dedos torcido terminado em unhas pretas curvando como garras. Preencha seu medo. Fui puxado para trás e jogado para o chão com facilidade, minha vela caindo das minhas mãos e aterrissando no chão. Apareceu instantaneamente. Eu pisquei em um choque e vi uma coisa em cima de mim. Era uma pessoa cinzenta e mal formada, com lábios rachados em vários lugares, revelando dentes retorcidos que os pressionavam. Filas de dentes cresciam nas gengivas atrás dos lábios, enquanto dois olhos brilhantes, ambos da cor que eu não podia citar, me encaravam. Este era o rei dos terrores, não era? Eu estava apenas olhando para a cabeça dele, mas isso foi suficiente para qualquer coragem que reunisse e começasse a me deixar. E agora? O rei disse suavemente, agachando-se. Meus amigos estavam atrás dele, imitando seus movimentos com uma precisão estranha. Finalmente vi algo nos olhos vazios. A mesma coisa que eu pude ver nos olhos do rei. Aquele mesmo pequeno brilho. Seus lábios não se moveram enquanto ele falava. O jogo vai acabar agora. Eu podia sentir cordas orgânicas nos unindo, como vermes que deslizaram pelas minhas pálpebras e entraram na minha cabeça. Um grito estava começando a subir na minha garganta. Foi nesse momento que o rato voltou. A primeira coisa que eu ouvi foi o gortejo estridente dele e depois um uivo enfurecido antes que houvesse um imenso trovão. Então, um conjunto de portas que não havia notado antes na minha pressa se abriu e um homem com uma barba horrível atravessou, correndo em direção ao grupo na minha frente. Eu vi algo preto passando por seus pés enquanto ele passava por Greg e Josie. O rei se virou por um momento e depois desapareceu. Tão perto, ele pensou. Estava tão perto. Foi quando o despertador de Greg disparou. Não sei exatamente o que aconteceu a seguir, só que quando o asilo começou a tremer, as paredes caíram. Não as paredes do prédio, mas como pedaços do mundo ao meu redor. Até os átomos começaram a cair como lama molhada deslizando pela janela. O que foi revelado foi uma massa vasta e fervilhante de... A coisa mais próxima que eu posso comparar é uma larva. Mas isso também não está certo. O que quer que fosse, estava dormindo. Eu fui apenas no limite da minha visão. Eu mal percebi isso, então um par de pés pequenos subiu pelo meu braço e pelo meu rosto, bloqueando minha visão novamente. Quando o rato saiu do meu rosto, meus amigos e eu estávamos de volta à cela onde tudo tinha começado. Todos estavam desmaiados, deixando-me o único a ver que suas velas haviam derretido até o fim. Eu tive que esperar a que eles acordassem antes de sairmos. Nenhum deles tinha lembrança do jogo da meia-noite ou o que aconteceu depois que as velas deles se apagaram pela primeira vez. Nenhum deles me perguntou o que aconteceu. Não posso contar a eles. Quando saímos, eu não pude deixar de olhar por cima do ombro de vez em quando. Os grafites deixados por outros visitantes serviram como lembrete de que não fomos os primeiros a vir aqui ou a sair. Eu me perguntava sobre aquele homem misterioso que de alguma forma esteve conosco durante o jogo. Não tenho muita certeza se imaginei tudo. Às vezes, à noite, eu ficava acordado, com muito medo de dormir. Eu aprendi a perder o medo das coisas mundanas, apenas para ter certeza de que o rei dos terrores não se satisfaça. Eu nunca pensei que isso me ajudaria com algo assim. Quando saímos do asilo, considerei como me sentia em relação a Josie. E honestamente, eu não conseguia imaginar nada acontecendo entre nós.
Éramos jovens e melhores amigos. É assim que ficamos desde então. Mesmo que meus amigos não se lembrem do que aconteceu quando jogamos o jogo da meia-noite, eu senti que ele nos uniu de alguma forma, fortaleceu nosso vínculo. Eu não poderia ter sido o único a notar, mas eles nunca disseram nada. Às vezes, quando vejo um rato, ele fixa seu olhar no meu e apenas fica lá, me encarando por alguns breves momentos. Esses ratos, eles nunca piscam.